Continuando, foco em matemática, assunto funções. Questão 2. Então, vamos resolver essa questão, que, tendo o gráfico, a pessoa ela vai tomar um remédio em ml em função do peso, da quantidade do peso. Então, a pergunta dessa questão é: se uma pessoa pesa 85 quilos, qual é a dose que ela precisa tomar do remédio em ml, tá? Veja bem, você olhando aqui para as alternativas, tem 6 ml, 7 ml, 8 ml, 9 ml. Como assim? Se a pessoa pesa 25 quilos, uma criança, ela tem que tomar 12 ml. 12 ml é a quantidade que ela toma, que ela vai tomar durante o dia, por exemplo. Como que esse medicamento é tratado? Aqui no gráfico, aqui ele fala, ó, o medicamento deverá ser aplicado em 6 doses, tá vendo? Então, eu preciso prestar muita atenção. Qual o objetivo da questão, né? Quais as unidades de medida, quais dados eu tenho, como que eu vou fazer para descobrir isso, para eu poder chegar numa solução. Então, primeira coisa que eu observo, porque se eu olhar aqui, ó, 40 ml equivale a quantidade de remédio que uma pessoa de 65 quilos pode tomar. Então, ela pode tomar 40 ml se ela tem 65 quilos. Como o remédio vai ser administrado em 6 doses, então, depois que eu encontrar a quantidade, eu divido por 6 para saber qual a alternativa, ok? Bom, como fazer isso agora? Eu tenho uma saída que é a seguinte, usar essa fórmula, tá? Eu vou usar os pares ordenados, então, eu vou colocar aqui, ó, vou fazer um ponto aqui, esse ponto vermelho e esse ponto. Eu tenho dois valores, o que eu sei? Se x for 25, se a pessoa pesar 25 quilos, ela tem que tomar 12 ml, por exemplo, no dia. Se x for 65, a pessoa tiver 65, ela tem que tomar 40 ml. Aí, se a pessoa tiver 85, quanto será? Será que é 60? Não sei. Eu posso ir por tentativa e ver, né? Mas eu não vou fazer isso. Eu vou tentar fazer o seguinte caminho: tentar descobrir, ver se eu encontro A e B, tá? Se eu encontrar o coeficiente angular e o coeficiente linear, já me ajuda. Ó, lembra lá no outro exercício que o B eu consegui encontrar pelo gráfico? Nesse gráfico aqui eu não tenho. Talvez o B seja 0, eu não sei. Se eu passar uma reta aqui, né? Vamos pegar a régua aqui, por exemplo. Parece que, ó, vou passar aqui a reta. Parece que toca no 0, parece que o B é 0, mas eu não tenho certeza. Quase, ó. Dá pra ver? Quase. Então, eu não posso inferir que o B é 0. Como a gente fez naquele exercício anterior, vou até voltar aqui, ó. A gente sabe que o B, lembra que o B é 3, é o ponto que intercepta o eixo Y. Se eu tivesse aqui certeza onde esse gráfico passa para o eixo Y, eu já ia achar a letra B. Como eu não sei disso, o que eu vou fazer? Nesse caso, eu vou precisar montar um sistema. Então, por exemplo, vamos imaginar a seguinte situação aqui. Eu tenho, usando essa fórmula, eu posso fazer o seguinte. Vou pegar o primeiro peso aqui. Vamos fazer uma primeira fórmula, primeira situação. Quando x for 25, o y vai dar 12, certo? Então, o que eu tenho? Eu tenho que A vezes 25, eu vou arrumar aqui, né? Então, 25, no lugar de x, ó, aqui é o x. No lugar de x, eu vou colocar 25, tá? Eu vou substituir x e y, ó, vou colocar aqui do lado, ó. Vou substituir x por 25 e y por 12, ok? Y por 12. Fazendo isso, substituindo na fórmula, eu tenho 2 vezes 25
minto, 25 vezes A eu não sei, mais B é igual a 12, tá bom? Então, aqui, essa é a minha primeira fórmula, aqui eu posso apagar. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para o segundo par ordenado, ó, para esse daqui, que se a pessoa pesar 65, por que F de 65? F de X, ó, se a pessoa pesar 65 quilos, então, X vale 65. Então, eu vou fazer 65 vezes A mais B, quantos ml ela tem que tomar? Que é o valor do Y, 40, ok? Então, veja bem, usando esses pares ordenados aqui, que eu obtive pelo gráfico, o que significa aqui, ó? Dá para perceber que isso é um sistema de equação, tá? Vou trazer aqui para cá o sistema de equação de primeiro grau. Se eu vou resolver esse sistema de equação, deixar assim, para encontrar qual que é o meu objetivo, qual o valor de A e qual o valor de B. Porque eu quero descobrir a lei da formação. Sabendo a lei, sabendo a fórmula, se esse exercício já trouxer essa fórmula, é só aplicar e resolver. Quando eu sei a fórmula, aí eu consigo resolver. Se a pessoa tiver 85 quilos, é o X. Eu vou fazer que número vezes 85 mais um outro número, e aí eu vou encontrar o valor, tá bom? Vamos resolver esse sistema, ó. Se você observar aqui, eu tenho 25A de cima para baixo, ó, olhando assim, de cima para baixo. 25A e 65A, positivo. Aqui eu tenho B e B, aqui eu tenho 12 e 40, tá? Vou resolver esse sistema por adição, pelo método da adição. Para isso, eu preciso eliminar uma das letras. Então, relembrando a resolução do sistema, né? Multiplico tudo por menos 1. Vou fazer a primeira, porque os valores, ó, são maiores embaixo, então, eu vou multiplicar a primeira equação, a de cima, por menos 1. Fazendo isso, eu vou ter aqui o sistema, então, menos 25A menos B igual a menos 12. Troco o sinal de todo mundo. Vou repetir a equação de baixo. Agora, eu vou somar as colunas, ok? Então, vou somar A com A, B com B e os números com número, tá bom? Então, eu tenho aqui 65 menos 25A vai ficar 40A, ok? E o B? Um B menos B, 0. E 40 menos 12 vai dar 28. Bom, isolando a letra A, eu tenho 28. 28 dividido por 40. Bom, vou simplificar. Não vou deixar em forma de decimal, tá? Vou encontrar o A aqui simplificando. Você vai dividindo, simplificando, eu vou ter 7 décimos, 7 por 10, ok? Esse é o valor do A, tá bom? Então, o A é 7 décimos. Falta achar o B. Para encontrar o B, eu vou substituir, né? Para encontrar o B, substituo o A na equação. Qualquer uma dessas equações aí, tá? Então, vou pegar aqui, ó, a equação 1, essa é a equação 1, e essa aqui é a equação 2. Eu vou substituir na equação 1, mas tudo positivo, tá? Então, eu vou fazer na equação 1, 25A mais B é igual a 12. Para achar o B, eu substituo o A por 7 décimos. Então, 25 vezes 7 décimos mais B igual a 12. Resolvendo aqui, multiplico, depois passa para lá negativo. Aqui vai ficar 175
25 vezes 7, 175 décimos, mais B igual a 12. Vou colocar aqui. Então, eu tenho B é igual a 12 menos 175 décimos. Ok? Bom, como resolver isso aqui? MMC, né? Então, aqui não tem nada, é 1, tudo dividido por 10. Então, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, ok? Vai ficar 120. Deixa eu aumentar aqui. 120 menos 175 décimos. 175 é maior, então vai continuar negativo. Então, vai ficar menos 55 décimos. O que eu tenho agora com isso? Achei o valor do B. Lembra que meu objetivo era achar o A e o B. Então, o B deu... Nossa, mas que número estranho, professor. Posso transformar em decimal? Pode, aqui é 7 décimos, então 0,7. E o B, 5,5, menos 5,5. Ok? Esse é o valor do A e do B. O que eu vou fazer agora com esses valores? Depois de tudo isso, né, eu vou voltar aqui na fórmula. Depois, se você quiser ver com mais atenção, detalhes, você pode parar o vídeo e se perdeu alguma coisa, você volta passo a passo. Mas o que eu fiz foi resolver um sistema de equação para encontrar os coeficientes A e B da lei da formação da função do primeiro grau, tá? Bom, então, encontrando o valor de A e de B, o que eu tenho? Eu tenho que f de x, vou colocar y, tá? E y é igual, essa é aqui a minha fórmula, ax mais b, ok? Sabendo o valor de A, então, qual é a fórmula que gerou esse gráfico aqui, ó? Esse. É essa aqui. Como nós encontramos o A e o B, então, o A é 7 décimos vezes x menos 55 sobre 10. Então, esse aqui é a fórmula, é a lei que gerou aquele gráfico ali. Pode dar isso? Pode, gente. Pode dar A e B, pode ser qualquer número. Pode ser um número, uma dízima periódica, uma raiz quadrada, negativo, qualquer número. Tá, vamos voltar ao nosso objetivo. Eu preciso saber se a pessoa pesar 85 quilos, quer dizer, se x for igual a 85, qual é o valor de y? Porque eu interpretando esse gráfico, o que eu tenho? X é o peso e y é a quantidade em ml do remédio que a pessoa vai tomar. Então, meu objetivo é achar o y e depois dividir por 6. Por que 6? Porque ele fala que o medicamento deverá ser aplicado em 6 doses, ok? Vamos fazer isso então, vou passar para cá. Se x for igual a 85 quilos, se a pessoa tiver 85 quilos, o que eu preciso fazer? Então, eu vou substituir aqui na fórmula, eu preciso achar o y, tá? Então, y é igual, vou substituir aqui, 7 décimos vezes 85 menos 55 décimos. Vou resolver. Fazendo a conta aqui, vai ficar, vamos separar aqui, vai ficar 7 vezes 85, 595, menos 55, ó, tá vendo que como os denominadores são iguais, então eu vou repetir. Fazendo a conta, vai ficar 540 décimos, que vai dar 54, opa, 54 ml. Então, se a pessoa tiver 85 quilos, quantos ml que ela precisa tomar? 54. Dividindo isso por 6, porque eu tenho 6 doses, né? Quantos ml vai ter em cada dose? 54 dividido por 6, então, eu vou ter 9 ml por dose. Alternativa
Até que enfim, né, professora? Alternativa D, tá? Se você colocou alternativa D, você acertou. Ok? Então, esse é um jeito de resolver. Se você pensou em outra forma de resolver esse exercício, compartilha lá comigo e com a turma, tá? Mas um caminho foi esse, ok? Vamos para um próximo, que é a questão 3. Bora lá. Questão 3, mais uma vez, questão com gráfico, mas olha as alternativas, totalmente diferente. F de x, si, tá. Vamos dar uma olhadinha aqui. Dado o gráfico da função R em R, o que significa esse R em R? Quer dizer que o domínio da função são números reais e que a imagem é os números reais, tá? A lei da formação f de x que determina o gráfico é: qual é a fórmula que determina esse gráfico? Tá, vamos lá. Para saber a lei da formação ou a fórmula que determina o gráfico, eu preciso saber que tipo de gráfico é esse. Eu sei que o gráfico ele é uma reta, quando o gráfico é uma reta, né? Se o gráfico é uma reta, quer dizer que a função é uma função de primeiro grau. Então, a lei de formação é ax mais b. Só que esse gráfico tem duas partes, só tem essa parte aqui que começa no ponto no menos 3, vai até o 3 do y, e aqui é reto. Ó, quando o gráfico ele é paralelo, a linha é paralelo ao eixo x, isso daqui é uma função constante. Então, vamos lá. Essa parte é uma função de primeiro grau, uma função afim, e esse pedaço aqui é uma função constante. Por isso que tem isso aqui, ó. Tá vendo? Então, já aqui já dá para saber qual a alternativa que eu posso eliminar. Por quê? O que é uma função constante, por exemplo? A função f de x igual a 5. O que significa isso? Qualquer que seja o valor de x, y sempre vai dar 5. Então, para montar o gráfico, vamos fazer aqui do lado só para ter uma ideia. Então, vamos lá. Se x for 0, se x for 1, se x for 2. Se x for 0, tá vendo? Vai dar 5. Não tem x para substituir aqui, ó. Qualquer valor. Então, se eu montar o gráfico aqui, ó, se x é 0, y vai dar 5. Se x é 1, y vai dar 5. Se x é 2, y vai dar 5. Tá vendo que qualquer valor que seja x, o gráfico vai ser uma constante, uma reta paralela ao eixo x. Tá certo? Ou seja, eu já sei o valor do b, né? Ó, b é o número que tá sozinho. Quando o gráfico é constante, só tem o b. Então, para uma função do tipo constante, a lei é assim, ó, b, tá? Para ser uma função constante. Ok, sabendo disso, beleza, o que dá para a gente fazer? Dá para a gente eliminar, vamos fazer aqui, ver quais alternativas eu já posso eliminar. Tá vendo que o y deu 3? Qualquer que seja x, o y dá 3, só que o x tem que ser maior que 0, ó. Se o x for positivo, maior que 0, o y dá 3. Então, onde eu tenho isso? Ó? Se o x for maior ou igual, maior, esse aqui é só maior, esse não é. Aqui, ele é maior, então, aqui também for maior. E esse daqui é maior ou igual. Olha, parece que só tem uma possibilidade. Ou não, né? Vamos lá, eu tenho f de x, eu tenho essa aqui, 3 e 3, ó. Então, eu tenho duas possíveis alternativas, ou a letra A ou a letra E, tá? Se x for positivo, ó, maior que 0, ou eu não sei se é maior ou maior ou igual, tô na dúvida. Então, eu vou ficar, já vou excluir aqui a letra B, a letra C e a letra D, né? Porque que eu tô olhando aqui nesse pedacinho. Toda vez que eu tenho partes, né? Se o gráfico for só uma reta, beleza, então eu já tenho só aquela equação do tipo ax mais b. Mas se eu misturo outros pedaços, aí eu tenho esse si, tá? Vai aparecer.
Agora eu vou verificar, vamos ver como que vai ficar a fórmula, se vai ser a letra A ou a letra B a resposta, tá? Como eu estou limitada entre a letra A e a letra B, eu não preciso fazer aquele processo de montar um sistema de equação e encontrar A e B para poder achar qual a lei dessa função, tá? Então, por exemplo, para achar a lei dessa função, eu tenho que f de x é igual a x mais b, certo? O b é, quando x for zero, eu tenho o valor de b, é o valor que intercepta o eixo y, então é 3. Então, veja bem, ó, tá vendo aqui, ó, deu 3. Então, a lei da função tá igual no A e no B, eu só preciso saber qual que é a diferença de um para o outro. Menor ou igual ou menor, tá? Então, eu vou tirar a minha dúvida aí. Então, o que que eu sei? Para essa função, f de x vai ficar x mais 3. Então, b é 3. Então, o A vai ser 1, nesse caso. Agora, eu só preciso ver o seguinte. X é menor ou igual a zero ou x é menor que zero? O que significa isso? Eu incluo zero. Se x for zero, o gráfico intercepta no 3, vai dar 3, né? Ó, substituindo o x por zero, então só pode ser a letra A, tem que ser menor ou igual a zero. Então, eu incluí o zero para o gráfico que está crescendo, que é inclinado, e a constante a partir, quando x é maior que zero, o gráfico é uma constante. Então, a resposta, deixa eu apagar aqui, desse exercício é a letra A, tá? Essa é a resposta. Ok? Questão 4, vamos conferir a questão 4. Não desanima, não. Vamos lá. Nessa questão, ela fala o seguinte. Em um laboratório foram feitas experiências para analisar o comportamento de uma amostra de substância quando submetida a variações de temperatura. A medição do tempo começou quando a temperatura da amostra era de 30 graus. Após 3 horas, ao final do experimento, a amostra atingiu a temperatura de menos 30 graus. Para uma análise simplificada, foi elaborado um gráfico de aproximação linear dos dados, relacionando a temperatura T da substância em função do tempo x de decorrência do experimento e considerando seus dados iniciais e finais. A equação que representa a aproximação linear da experiência é, veja bem, ele já deixa claro que é um exercício que envolve função, né? Está muito claro no enunciado, que ele fala aqui nessa parte, para análise simplificada foi elaborado um gráfico. Que gráfico? Não tem gráfico, mas não me interessa aqui o gráfico, porque ele deu dados, tá? Então, o que que ele fala? Que esse gráfico foi elaborado a partir dos dados relacionando a temperatura T. Então, veja bem, eu tenho uma primeira informação aqui, ó, temperatura T, em função de x. Então, já sei que o quê? Qual que é a variável dependente e independente? Se eu fosse montar um gráfico, qual variável fica na horizontal e qual variável fica na vertical, né? O tempo é o x. Então, para encontrar a temperatura T em graus Celsius, eu preciso saber o tempo. Então, o que está acontecendo? Ele deu as informações aqui. Ele fala que o tempo começou quando a temperatura é de 30 graus. Então, quando o tempo começa, né? Começa a rolar o tempo, é 30 graus. Após 3 horas, então, após 3 horas, a temperatura passou para menos 30, caiu. Tá? Como que eu vou descobrir essa fórmula? Pelas alternativas, dá para ver que trata-se, tá vendo o x nas alternativas aqui, ó? Eu tenho menos 30x mais 20 e assim vai. X elevado a 1, então é uma função de primeiro grau. Então, eu preciso encontrar uma equação desse tipo aqui, ó. Então, vou colocar o t, né? Porque a temperatura, eu quero achar a temperatura em função do tempo, T maiúsculo de temperatura. A fórmula, a lei é de primeiro grau, vai ser AX mais B, né?
Então, qual que é meu objetivo? Encontrar o valor do A e o valor do B. Como eu vou encontrar essa fórmula? Vou usar aquela estratégia que eu usei antes no exercício anterior, que é usar os dados que eu tenho. O que ele fala lá no começo? Quando o tempo começou? Então, eu vou considerar assim, ó. Para t, quando o tempo, né? Quando x é igual a 0. Então, quando o tempo for 0 hora, o que eu tenho? Qual que vai ser a temperatura? A temperatura vai ser 30 graus, certo? E eu tenho outra informação que ele deu. Ao final, após 3 horas, então, para o tempo, quando passar 3 horas, a temperatura é menos 30 graus, ok? Vou usar essa ideia para montar a minha equação. Como meu objetivo é encontrar as coeficientes A, coeficiente angular e coeficiente linear, eu não tenho gráfico para poder me dar um parâmetro e ajudar isso. Eu tenho dois movimentos, duas possibilidades, dois caminhos. Um caminho é o caminho mais longo, que é montar um sistema de equação, né, substituindo e encontrando. Um outro caminho é usar a variação, lembrar que o coeficiente angular, o A, a letra A, ele é a mesma coisa que a variação dos valores de y pelos valores de x, né? Lembrando lá da geometria analítica, que vê aqui, ó, nesse gráfico aqui, tá vendo aqui, ó, o A, ele é o coeficiente angular, ele é igual a tangente. O que significa tangente? Forma um triângulo retângulo aqui, ó. A tangente, se eu tiver um ângulo aqui, ó, né, o cateto oposto pelo cateto adjacente, então, o coeficiente A é a variação, né? O que é a variação? Um y menos outro y. Eu pego duas coordenadas, como eu tenho duas coordenadas, eu faço a variação do y dividido pela variação do x. Eu vou fazer desse jeito, tá? Vou resolver dessa forma. Se você quiser resolver como nós resolvemos nesse exercício aqui, ó, montando o sistema, também dá, tá? Então, primeira coisa, dá para achar o valor de B. Então, para encontrar o valor de B, o que eu faço? Vou dar uma diminuída aqui, vou tirar esse gráfico que vocês já entenderam, né, como que funciona a ideia. Então, para achar o valor de B, eu tenho aqui, se x, para x igual a 0, substituindo, né, na equação, eu tenho t de 0 é igual a A vezes 0 mais B, certo? Ou seja, se x for 0, eu já encontro o valor de B, certo? E eu já tenho aqui, ó, como x é igual a 0, né? O que significa? Isso aqui é um par ordenado, ó, x vale 0, y vale 30. Aqui, x vale 3, y vale menos 30. Então, dá para achar o t de 0. Olha só, fica mais rápido do que fazer aquele sistema, né? Então, quando eu inicio, considerando hora 0, a temperatura já está em 30 graus. Então, quer dizer que a temperatura, quando x é 0, é 30 graus. O que significa? Que o B é 0, que o B vale 30. Logo, o B é igual a 30 graus. Então, já dá para olhar aqui, ó, qual a alternativa que o B é 30. Vamos ver. Aqui é 20, não, já excluo. Aqui é menos 20, aqui é menos 30, já excluo. Então, ou é D ou é E. Mudou de lugar, ó, mas está valendo. Então, o que eu preciso descobrir? O valor de A. Ou A é menos 20 ou é 20. Então, as duas alternativas possíveis, ou é a D ou é I. Se fosse uma questão de Enem, que você estava com um pouco pressa, essa questão eu posso considerar que não é uma questão difícil, né? Pode ser uma questão de fácil para média ou média, dependendo aí. Eu preciso lembrar dessas fórmulas, dessas coisas. Aí depende do que você lembra, tá? E aí eu tenho duas alternativas. Aqui, o que acontece? Eu já posso inferir a resposta
só pelas duas alternativas, sem fazer conta nenhuma. Porque eu vou pensar o seguinte, à medida que o tempo passa, o que acontece com a temperatura? Ela aumenta ou diminui? Ó, quando começa em 0 grau, a temperatura já está em 30 graus. 0 hora, desculpa. Então, o tempo foi passando, após 3 horas, foi para menos 30, caiu. Quer dizer que essa função ela vai ser crescente ou decrescente? Decrescente. Se eu tivesse um gráfico dessa função, como que esse gráfico seria? Seria assim, crescente ou decrescente? Seria decrescente. Por que que eu sei que é decrescente? Porque, pela informação que ele deu aqui, o tempo foi passando, após 3 horas, ficou negativa, caiu. Né? Diferente dessa questão aqui, ó, que essa aqui, ó. À medida que aumenta o peso, aumenta o volume que eu vou tomar, a quantidade de remédios. Aqui já é diferente. Então, qual que é a alternativa? Alternativa D. Só pode ser a D. Essa é a resposta. Resposta, letra D. Ah, sem fazer conta, professor? Só achando isso? Só. Mas se você quiser fazer a conta, vamos lá fazer a conta. Como que eu faço para achar o A? Então, aqui eu encontrei o B, certo? Então, o B é 30. Para encontrar o A, para achar o A, né? Porque eu vou olhar aqui, ó, nessa fórmula. O B foi 30. Agora eu preciso achar o A. O A vai ser a variação dos valores de Y. Eu tenho dois pontos, dois pares ordenados. Então, eu vou pegar um menos o outro. Essa variação aqui, ela tá... Eu faço a de depois para o início, tá? Então, depois de 3 horas, era menos 30. Em 0 hora, a temperatura era 30 graus. Então, a variação é fazer o valor, vou colocar aqui, ó, x1, y1 menos o y, vou colocar assim, y0, vamos colocar aqui em azul, ó, é como se fosse, esse daqui é o x0 e y0, o inicial, lembra de física? E aqui é o x final e o y final. Então, para encontrar o A, eu vou ter essa variação aqui, ó. Y final menos o y inicial, dividido por x final menos x inicial. Logo, eu vou obter, então, quando era 3 horas, então é menos 30. Né? No final, iniciou com 30 graus, então, menos 30 graus, menos 0. Menos 30 com menos 30, menos 60, dividido por 3. 60 dividido por 3 é 20, menos 20. Logo, descobri o valor de A e de B. Então, a lei de formação é a T de x é igual a é menos 20x e B é 30, mais 30. Se você observar, é a alternativa D, ok? Só mudou de lugar ali, só para dar uma enganadinha. Ok, vou colocar a tela inteira aqui da resolução. Espero que não esteja muito bagunçado. Muito bem, questão 4.